Boa noite a todos. Realmente um privilégio muito grande estar aqui e falar sobre essa teoria, a teoria do design inteligente. A contra-revolução do design inteligente. Então a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Nasceu com a percepção de que uma mente inteligente havia orquestrado o universo e a vida. Mas a gente mudou essa percepção. E por 150 anos, a academia, os cientistas, têm divulgado a ideia de que uma grande explosão criou o universo e a vida. E processos naturais não guiados moldaram o universo, moldaram a vida. E naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, surgiu lá uma ameba primordial, a sua tataravó, né? E que lenta, gradual e sucessivamente, a vida foi se desenvolvendo nesse planeta. Então, o que aconteceu? Né? Darwin matou Deus. Eliminou a necessidade que o homem um dia teve, né, de apelar para o sobrenatural, apelar para Deus. Darwin sepultou a ideia de que poderia existir alguma coisa além de matéria, energia e espaço. Não, matéria, tudo que existiu, existe, sempre existirá. O materialismo filosófico toma conta da ciência. E hoje, acreditar que existe algo além de matéria, energia e espaço é ignorância, irracionalidade, pseudociência. Não é assim? Por 150 anos, a ciência tem divulgado a ideia de que não existe nada mais do que matéria. E o destino final da nossa civilização é a aniquilação total num universo congelado, exaurido de energia. Mas será que isso é verdade? Será que isso bate com os fatos? Será que isso bate com as descobertas científicas mais recentes? A tese que eu vou defender hoje aqui é que não. Felizmente, após 150 anos, de um catequismo naturalista, de divulgarmos, não é, que a ciência aniquilou a ideia do sobrenatural, de que poderia existir uma mente inteligente, um Deus. Depois de 150 anos, os dados teimam a não comprovar essa hipótese. E os dados teimam agora a apontar para o caminho que a ciência sempre percorreu, de que há inteligência nesse universo, que há propósito. Realmente, há sinais claros, assinaturas claras, de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. E aí um grupo de malucos, beleza, conhece, né? Vão lá, né? Controlando a sua maluquez, misturada com a sua lucidez, e propõe uma nova teoria, a teoria científica do design inteligente. Então são cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Nós temos ateus, agnósticos, não é? Pessoas que têm as mais diferentes posições em relação à teologia, à filosofia, que agora se reúnem como cientistas, analisam os dados, observam as evidências e dizem o quê? Basta, a gente tem que dar um basta nisto. A gente tem que voltar à nossa boa e velha ciência. A gente tem que admitir que os dados hoje clamam, não é, por nos mostrar que há inteligência, há propósito. Há sinais claros de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. E fez como? Fez pronto. Fez pronto. A vida é um tudo ou nada, o universo é um tudo ou nada. Fez pronto e colocou todas as coisas à existência, chamou à existência, provavelmente da forma como a gente conhece, do nada. Então, essa é a teoria que eu quero apresentar para vocês hoje, a teoria do design inteligente, a contra-revolução do design inteligente. A reforma protestante do design inteligente. Os hereges do design inteligente, né, que teimam hoje em fixar as suas teses na porta da ciência, dizendo que há evidências claras de que uma mente inteligente fez todas as coisas. É isso que eu quero discutir com vocês. A teoria do design inteligente. Abandonando Darwin para seguir os dados. Se a teoria do design inteligente é uma teoria científica, a gente deve, em primeiro lugar, voltar a redefinir o que é ciência.
Porque o naturalismo filosófico, até a ciência, ele redefiniu. Mas o que é a ciência? Olha, existem várias posições, né? Várias definições, mas acho que a melhor, dificilmente você discordaria disso, a melhor definição para a ciência é essa: a busca do homem, sem amarras ou preconceitos, pelo conhecimento pleno do universo e da vida. Não é isso que é ciência? Um dia o homem resolveu parar de ir pescar, né? Eu sempre faço essa analogia. Parar de trabalhar, de fazer outras coisas. E o que ele, a cultivar, a plantar e tudo mais? Ele falou, agora eu vou para o meu laboratório. Eu vou chegar no laboratório e vou investigar o universo e a vida, porque eu quero conhecer o universo e a vida. Eu quero ver se há verdades absolutas no universo e na vida. Eu quero desenvolver metodologia de busca, de pesquisa. Então essa é a ciência verdadeira. É uma aventura do homem em busca de conhecimento. E o que o cientista deve fazer? Ele deve começar dizendo o quê? Que eu não tenho preconceitos, não tenho amarras, eu não tenho pré-definições. Eu costumo dizer que a boa ciência é feita por cientistas que, quando chegam no laboratório, eles vão se despir de toda a sua roupagem filosófica e teológica. Ele vai ficar literalmente nu. E ele vai vestir o quê? O avental branco da ciência. E o que ele vai declarar? A declaração mor de todo cientista: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Eu sei que existe Deus? Não sei. Eu sei que a Bíblia tem razão? Não sei. Eu sei que não existe Deus? Não sei. Eu sei que matéria, tudo que existe, existiu e sempre existirá? Não sei. Cientista só sabe que nada sabe. Só sei que nada sei. Essa é a verdadeira ciência. A ciência que parte de pressuposto nenhum, de afirmação a priori nenhuma. Uma ciência que vai seguir os dados e tentar, a partir dos dados, obter conhecimento. E o DI, a ciência. Será que a ciência no início, quando a gente começou a fazer ciência, a gente partiu do nada? Não. Existem pressupostos científicos? Na realidade existem. O que aconteceu com o homem? Por que o homem parou de pescar e decidiu que valeria a pena fazer ciência? A gente não tem muito... a gente perdeu um pouco da história da ciência, mas quem estuda a ciência sabe que o homem parou de pescar, fazer outras atividades e decidiu que valeria a pena fazer ciência. Por quê? Porque ele percebeu algumas qualidades no universo. Que o universo era contingente, consistente e coerente, portanto era racional. Esse universo era regido por leis coerentes e consistentes, e que havia então nesse universo verdades absolutas. Que o universo, ele tinha uma linguagem, a linguagem de Deus, a matemática. E com essa linguagem, a linguagem de Deus, ele poderia descrever o seu universo. Ele percebeu também que havia um Deus coerente, consistente, que governava o seu universo com leis eternas, imutáveis, coerentes e consistentes, que ele usava uma linguagem, a matemática, e que ele, feito à imagem e semelhança de Deus, poderia entender a sua obra. Então, olha só, quais são os grandes pressupostos da ciência? O maior pressuposto da ciência é que há um Deus. Há um Deus. E que ele rege o seu universo com a sua linguagem, com leis, com matemática. E que nós, feitos à sua imagem e semelhança, poderíamos entender o que ele fez. Então, sermos feitos à imagem e semelhança de Deus é um dos pressupostos mais importantes da ciência. Darwin uma vez escreveu uma carta em que ele dizia assim: poderia eu confiar na minha mente, sabendo que ela evoluiu, da consciência de um chimpanzé? Então ele tinha dúvidas sobre a confiabilidade da sua racionalidade, porque ele sabia ou entendia que a sua racionalidade havia evoluído de um chimpanzé. Então ele tinha dúvidas se o que ele estava observando realmente tinha valor, se tinha racionalidade, se tinha consistência. A ciência verdadeira nasceu sem essa dúvida. Por quê?
entendíamos que o universo era racional, governado por um Deus racional, com leis racionais, a matemática. E através do nosso raciocínio, de nossa dedução e da nossa lógica, valeria a pena investigar o universo e fazer ciência. Agora, quem é o chefe da ciência? A gente já descreveu o que é ciência, a gente já descreveu como a ciência nasceu, mas quem é o chefe? O chefe na ciência, será que é Darwin? Será que o chefe da ciência é o Dawkins? Será que são os ganhadores de prêmio Nobel? Será que é o Papa? Outro dia o Papa fez algumas declarações sobre o Big Bang, a evolução, né? Eu vivo nos debates, o pessoal fala assim, nossa, Marcos, mas o Papa falou isso. Espera aí. Quem é a autoridade na ciência? Tá bem descrito aí, né? O grande chefão da ciência, eu costumo dizer que ele tem um nome e um sobrenome. O nome é dados e o sobrenome dele, científicos. São os dados científicos que mandam na ciência. Então, o que é que precisa? O que é que precisa para você refutar uma teoria? Será que é a palavra dos grandes cientistas? Os prêmios Nobel todos têm que concordar? Não. Um único dado muda a ciência, não é assim? Então, o grande chefe da ciência são os dados científicos. Então, a gente pode ter uma tese aqui, né? Tentei escrever em latim aqui, sola notitia, né? Somente os dados. É o grande chefe da ciência. Certezas ou dúvidas? O que é que o cientista deve fazer? O cientista tem certeza de alguma coisa? Absolutamente nenhuma. O que o Richard Feynman, um grande filósofo da ciência, falou? A religião é a cultura da fé. A ciência é a cultura da dúvida. Então, certezas a gente tem na nossa fé, não é? Eu tenho várias. Eu acho que você também tem algumas certezas, não tem? Mas em ciência, duvidar é preciso. Então, o cientista ele está sempre duvidando e sempre questionando. A gente não tem o direito em ciência de ter certeza sobre nada. Nem a lei da gravidade a gente deve considerar como uma coisa certa. A gente sempre está questionando e testando. Não, mas a gente vive hoje um cenário um pouco estranho. Outro dia o Hélio Schwartzman publicou um artigo na Folha criticando a criação do núcleo de fé, ciência e sociedade pelo Mackenzie, e ele disse o seguinte: como podem questionar a evolução? Porque a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? Mais lei do que a lei da gravidade. Portanto, ninguém pode questionar a evolução. Gente, isso não é ciência. Isso é dogma, isso é fé, isso é religião. A religião é a cultura da fé absoluta, de que não é inquestionável. A ciência é a cultura da dúvida. Então você em ciência, você questiona tudo. Você questiona Darwin, você questiona a evolução, você questiona o Big Bang. Por quê? Questionar é preciso. Então nós temos regras em ciências? Olha, claro que sim. Eu tentei fazer um resumo aqui para vocês. Quais são as 5 regras magnas da boa ciência? Primeiro, todo bom cientista faz a declaração mor. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então a ciência boa, verdadeira, ela é livre de preconceitos, pré-definições. Matéria, tudo que existiu, existe, sempre existirá. É um preconceito, é uma pré-definição que não deveria fazer parte da boa ciência. Quem é que manda na ciência? Os dados científicos. Siga os dados e suas evidências. Doem a quem doer. Então, se você é cristão, chega na ciência e percebe que a ciência refuta Deus, o que você faz? Fala, olha, apesar de isso me doer muito, eu tenho que admitir. Agora, se você é ateu e chega na ciência e descobre que há evidências de Deus, o que você deve fazer? Me dói muito, mas eu tenho que admitir que há um Deus. Mas será que a gente está fazendo isso? Absolutamente não. Deixe seu gosto em casa. Então, o bom cientista deixa o seu gosto em casa. Ele vai se despir de toda a sua roupagem filosófica e teológica, vai vestir o avental branco da ciência e fazer a ciência verdadeira. Duvide e questione sempre. E a última, óbvio, publique ou pereça. Qual é a grande tarefa da ciência, então? A ciência existe para quê?
obter conhecimento. O homem quer saber, ele quer ter respostas. Respostas racionais, respostas baseadas em evidências. E qual é a grande questão que a ciência tem feito por toda a sua história? Da onde viemos? Onde estamos e para onde vamos? Qual é a nossa causa? Não é assim? Qual é a causa primeira do universo e da vida? Quem é que causou tudo isso? Eu costumo sempre mencionar, né, tem um caso que o pessoal conta, né, de um pai que era ateu e estava treinando o seu filho para ser ateu, né? Então todo um treinamento, até que o dia ele leva o filho para a praia, né? E o filho pela primeira vez contempla o oceano, contempla aquele mar azul, aquele mar verde, né, aqui de Fortaleza, e vê os pássaros no céu, as nuvens, e ele vira para o pai e fala: pai, quem fez tudo isso? Quem fez tudo isso? Essa não é a grande pergunta. Quem fez tudo isso? Então, em ciência, a grande questão científica é relacionada às nossas origens. A gente quer saber se um processo natural não guiado nos formou. A gente quer saber se uma mente inteligente nos fez. Por quê? Isso vai moldar você como gente. A nossa sociedade perdeu completamente os seus valores. Por quê? Porque uma grande explosão, um processo natural não guiado, nos formou. Então, não existe moral, não existe propósito. Não, a gente é um acidente cósmico, fadado à aniquilação, o final naquele universo congelado. Então é por isso que o Dawkins, né, coloca aquelas propagandas nos ônibus de Londres, dizendo assim, ó, provavelmente não há Deus, então desfrute a vida. Né, ele fala assim, não tem nada absoluto. Então é a grande resposta da ciência. Em relação às nossas origens, a gente quer saber se processos naturais não guiados ou se uma ação inteligente nos fez. Efeitos requerem causas. E há apenas duas causas. Ou foram forças naturais que nos fizeram o universo, fizeram a vida, ou foi uma mente inteligente. E a gente sabe fazer essa escolha? A gente sabe fazer essa escolha em ciências. Eu sempre dou esse exemplo. Olha, você saiu de casa, está vendo ali no cantinho? E fechou a porta e tudo mais, voltou para sua casa, a porta estava aberta. Você fala, epa, eu deixei a minha porta fechada. Rapaz, o que é que causou esse efeito? Porta aberta. Forças naturais ou uma mente inteligente. Pode ter sido uma tempestade, forças naturais. Uma ventania. Ou alguém foi lá e abriu. Uma mente inteligente. Aí você ainda não tem certeza, você entra na casa, você vê que a geladeira está aberta. A geladeira. Aquele pudim que você fez está em cima da mesa e foi comido. Aí você fala, opa, tempestades, pelo que eu saiba, não comem pudins. E nem abrem a geladeira. Mas aí o pior é que você vê que aquele quadro foi removido da parede. O cofre que tinha um código, uma senha, foi aberto. E dentro do cofre, aquelas coisas que não têm valor, aquelas cartas da ex-namorada e tudo mais, estão lá. Mas os dólares que você estava guardando para sua viagem da Disney foram levados. Você sabe imediatamente reconhecer ali os padrões da ação de uma mente inteligente. Você viu o cara entrar? Não. Você sabe quem foi? Não sabe. Mas você tem certeza absoluta que você foi roubado. Você liga para a polícia e fala, fui assaltado. Aí o policial te pergunta, você tem certeza? Fala, claro. Mas você viu? Não. Eu falo, então, não, mas abriu. Não, como que pode? Se ele duvidar, né, de você briga com o policial, não briga? Fala, é certeza absoluta, vem aqui, tenta achar o cara. É assim que a gente faz em ciências, não é? Então, a maior tarefa da ciência, qual a causa primeira da vida e do universo? A gente viu o efeito acontecer? A gente viu o universo sendo formado? Não viu. A gente viu a vida sendo formada? Não viu. A gente tem uma máquina do tempo para viajar lá de volta e ver as coisas acontecendo? Não tem. Teremos um dia? Provavelmente nunca. Por quê? Porque se tivesse uma no futuro, já teriam vindo aqui nos visitar, não é? Então a gente nunca vai ter, mas a gente tem o universo e a vida nas nossas mãos.
a gente tem o cofre aberto, a geladeira aberta, a porta aberta e o pudim comido em cima da mesa. O universo e a vida estão nas nossas mãos. E a gente, como cientistas, que nos despidos das nossas posições filosóficas e teológicas, declarando que só sei que nada sei, a função maior do cientista é investigar as causas. Então a ciência e seus cientistas não têm a opção, mas têm a obrigação de avaliar e testar essas duas hipóteses e apresentar à sociedade que lhe paga o seu salário a melhor hipótese, fazer a melhor inferência. A ciência sabe discernir entre a ação de forças naturais ou de uma mente inteligente? Absolutamente sim. A ciência faz isso todos os dias, em várias áreas. Por exemplo, em arqueologia, você está lá com pedras. Por que você não para e reconhece ali a ação de uma mente inteligente? Porque os padrões, os sinais, as características, as assinaturas apontam para processos naturais não guiados. Você fica achando que um desocupado ficou lá cortando pedras? Não. Processos naturais formaram aquelas pedras, mas quando você pega uma ponta de uma flecha na sua mão, você para e imediatamente reconhece ali o quê? Sinais claros de ação de uma mente inteligente. Tem propósito, não tem? Ferir um animal. Tem simetria. Tem otimização. O peso é suficiente para ser lançado. Olha só, ela é afiada, pontiaguda, para furar o animal. Então, várias e várias evidências de que aquela peça foi a ação, o fruto da ação de uma mente inteligente. A ciência também faz prospecção de inteligência no espaço. Carl Sagan, na série Cosmos, que catequizou gerações de ateus, o que ele disse um dia? Somos uma entre milhões e milhões de civilizações que habitam essa galáxia. É o princípio da mediocridade. Nós estamos na média. A gente fica achando que a gente é importante. É o único planeta habitado nessa galáxia. Mas o que o Carl Sagan disse? Provavelmente existem milhões de outras civilizações. E o que a gente tem que fazer? Buscar sinais da sua existência. Então se gastam hoje milhões de dólares prospectando sinais de inteligência no universo, com as antenas do programa 7. Olha só que ironia, né? Prospectar inteligência no espaço pode. Na Terra, não pode? Óbvio que deveria, né? E olha, o que a gente percebe aqui? Ironicamente, os mesmos algoritmos, as mesmas estratégias, porque olha, como é que se prospecta a inteligência no espaço no programa 7? Você acha que tem lá um call center, contrata um monte de moças ali, né, para ficar escutando o sinal do espaço? E tentando, as moças mesmo, né, mentes inteligentes, discernir? Não, tem algoritmos, tem programas instalados em computadores que ficam analisando os sinais, os sons emitidos pelo espaço. Olha, está vendo esse artigo? Olha o título, The Wow Signal of the Terrestrial Genetic Code. O que aconteceu nesse artigo? Os mesmos algoritmos do programa 7 foram utilizados por matemáticos para avaliar o DNA. E qual é a conclusão? Dá uma olhada no final. O código apresenta sinais claros que correspondem ao critério de um sinal inteligente. Olha que ironia, né? O programa 7, os algoritmos do programa 7, que foram utilizados pela ciência, têm sido utilizados pela ciência para prospectar sinais de inteligência extraterrestre no espaço. Detectaram algum até hoje? Nenhum. Mas quando aplicados no DNA, detectaram sinais claros de inteligência na Terra. Uma outra questão bastante importante sobre a ciência, então, seria a seguinte: cientista bom é cientista ateu? Hoje existe uma percepção, não é, na academia que cientista bom é cientista ateu.
A partir do momento que um cientista fala, eu creio em Deus, o que acontece? Uau, nossa, que coisa! Ele é um pseudocientista, ele vai se deixar contaminar pela sua percepção de Deus, não é assim? É uma crítica que eu recebo no dia a dia. Se você declara crer em Deus, olha só a ciência que a gente vive hoje. Você já não é um bom cientista, você é um pseudocientista. Então, cientista bom é cientista ateu? Pode um cientista crer em Deus? Gente, absolutamente sim. É uma ideia equivocada de que a ciência não pode, não deve e não consegue detectar nada além de matéria, energia e espaço. A ciência nasceu com a percepção de que Deus existia. A ciência nasceu com a percepção de que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, poderíamos observar o universo e a vida e entender como é que isso funciona. A boa ciência coloca a hipótese Deus, a hipótese inteligente sobre a mesa, não a exclui. E isso foi feito no início da ciência? Absolutamente sim. Os grandes pais da ciência, os grandes cientistas, os grandes nomes da ciência são, na sua imensa maioria, homens que criam ou que creem em Deus. Os ateus vivem apresentando algumas listas, né? Eu vou comentar um pouco depois. Mas os grandes nomes da ciência, homens que criam em Deus, quer alguns? Olha só, Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, Schrödinger, Planck. Boyle é o pai da química, eu sou químico. Boyle pegava os seus recursos, comprava Bíblia e distribuía Bíblias. Eu costumo dizer que o Boyle, o pai da química, foi um dos primeiros gideões internacionais. J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas, a área que eu trabalho, ele publicou um artigo na Science que ele disse o seguinte: a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Schrödinger, Newton, Dalton, Pasteur, o maior cientista de todos os tempos, talvez Pasteur. O que o Pasteur disse? Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, eu costumo brincar, né, dessa estatística que o pastor Clayton acabou de falar, assim, os nossos jovens, né, até 15, 16 anos, creem em Deus, percebem que há um Deus. Mas aí entram na universidade e vão beber daquela pouca ciência dos seus professores, de biologia, de física, de química, e aí se tornam ateus, mas eles esquecem que pouca ciência te afasta de Deus, mas muito nos aproxima. Não se deixe levar pela pouca ciência de alguns cientistas. Lembre-se que os grandes cientistas, os que estabeleceram as bases da ciência, eram homens que criam em Deus, na sua imensa maioria. A sua imensa maioria. O que é que eu faço? Ok? Ok? Tá. Pode? Nós temos um quadro aqui. Os ateus normalmente fazem isso, né? Colocam alguns ateus, não é? Que poderiam ser considerados. Maravilha. Como grandes nomes. Olha, eu não sei se vocês já viram, né? Dá uma olhada nesse quadro aqui. 90% desses ateus, pseudo-ateus, não são ateus. Einstein era ateu? Não, ele era deísta. Deísta, ele achava que Deus já tinha ido embora, mas ele não era ateu, tá? Depois, muito bem. E agora para avançar? Maravilha. Gente, não só a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus, de que o universo era racional, regido por um único Deus. Não só a boa ciência deve considerar a hipótese de Deus, não só os grandes cientistas, na sua imensa maioria eram homens que criam em Deus, mas a gente sabe que as instituições pioneiras, as grandes universidades foram criadas por
Homens que criam em Deus. Então a gente está comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, Luterana. E o que a gente sabe? Olha, está vendo uma lista aí? Eu não vou falar, mas olha, mencionar todas, mas as universidades, as grandes universidades, Harvard, Yale, Princeton, no Brasil, Mackenzie, Unievangélica, UNASP, são universidades que foram criadas sobre as bases cristãs, de que havia um Deus, não é assim? Olha aí o J.J. Thomson, estou destacando o que ele disse. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta: que uma grande explosão criou o universo, que processos naturais não guiados criaram a vida, não, que grandes são as obras do Senhor. Mas em 1859, vocês sabem disso, ocorre uma catástrofe na história da ciência. Uma catástrofe na história da ciência. Um homem escreve um livro, A Origem das Espécies. Não sei se você já leu. Tudo que o livro não explica é a origem das espécies. Baseado em evidência nenhuma, ele fala assim, só tenho duas postulações. O que ele faz? Ele propõe um processo não guiado para a origem e a sofisticação da vida. Darwin. Outro homem, Oparin, escreve uma teoria sobre a evolução química. Miller vai no seu laboratório e faz alguns experimentos com uma atmosfera errada, com uma composição errada, produzindo moléculas que não têm nenhuma relevância para a evolução química. Mesmo assim, a ciência faz o quê? Descobrimos a verdade. Processos naturais não guiados geraram a vida. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa de Oparin e Stanley Miller. Um processo não guiado, induzido por mutações aleatórias, filtrados pela seleção natural, produziu e diversificou a vida. E a ciência agora abandona a hipótese Deus. A ciência agora se torna naturalista. As forças naturais passam a ser a sua única causa, final e absoluta. E aí o que acontece? A ciência fica cega de um dos seus olhos. Por isso que é uma grande catástrofe, que cega a ciência de um dos seus olhos. E aí declarações como essa do Richard Dickerson começam a aparecer. A ciência agora se transforma num jogo, com uma regra magna pré-definida. Olha, uma regra nova aparece. Qual é a regra? Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Então, o cientista, que antes era livre para investigar o universo e a vida, que era livre para seguir os dados, que declarava que só sabia que nada sabia, o que o Dickerson está falando? Agora não, as coisas mudaram, agora a gente tem uma regra pré-definida. Você tem um dever: explicar o universo físico e material em termos de causas naturais. Você pode optar por todas as opções, desde que você opte pela única: forças naturais. Aí a evolução psicológica da biologia, como o frio. Olha só o que o Francis Crick, prêmio Nobel de Medicina, falou. Os biólogos agora devem constantemente manter em suas mentes que devem investigar livremente o universo e a vida e optar pela melhor causa. Devem fazer a boa ciência? Não. Eles têm que manter constantemente em sua mente que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Então o biólogo olha no seu microscópio, ele vê design inteligente, ele vê sinais de inteligência, ele vê sinais claros de uma complexidade absurda, de informação abstrata, anteevidência, mas o que ele tem que fazer? Mantenha constantemente em sua mente que, apesar das evidências estarem apontando para o design inteligente, tudo ali é fruto da evolução. A ciência Denorex, de Dawkins. Quem lembra do Denorex aqui? Alguém? Só o pastor Clayton, pelo jeito. Mais um ou outro irmão ali. Gente, o que é que o Denorex era? Um shampoo anti-caspa, né? Que falava assim, parece, mas não. A ciência passa a ser uma ciência Denorex. A gente vive hoje uma ciência Denorex. Você está chocado? Eu estou vendo que tem algumas... Mas é a verdade.
Por quê? Olha só o que o Richard Dawkins falou, não é? Vida e universo, a vida e o universo são coisas complicadas, que têm apenas a aparência de design inteligente. Mas não se iluda com as aparências ou as evidências. Não se iluda pelos dados. Saiba que foram as forças naturais. Olha a causa ET de Francis Crick. Um homem honesto de posse de todo o conhecimento atual pode somente declarar que a origem da vida, pela ação de forças naturais, aparenta hoje ser quase um milagre. Ele foi modesto, é uma cascata de milagres sem santo. Milagres sem santo. Tanto são as condições que teriam que ser satisfeitas para dar a partida. Francis Crick admite que forças naturais não poderiam ter criado a vida no nosso planeta. E o que ele disse? Foram os ETs. Surge uma nova teoria científica que é conhecida hoje como a panspermia. Ou seja, quem é que trouxe a vida para o planeta foram os ETs. E você não é mais a coroa da criação de Deus. Você é um filhote de ET, sabia? Gente, tem uma teoria que diz o seguinte, que uma nave espacial de ET um dia se chocou com o nosso planeta. E depois do choque, a nave não pegou mais. E aí os ETs olharam do lado e falaram assim, gente, não tem o que fazer, vamos ter que viver nesse planeta. E continuaram vivendo, reproduzindo e tal, foi reproduzindo, tendo filhos, e deu em você. Crer em Deus não pode, crer em ET pode. A ciência da fé irracional de Wald. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, da geração espontânea, da evolução, do Big Bang. Então o que o Wald está falando assim? Gente, é impossível que processos naturais não guiados tenham feito a vida aqui. Mas a única opção que eu tenho são processos naturais não guiados. E eu estou aqui. Então eu tenho que crer no impossível. Então a fé irracional de Wald, o Chesterton, um filósofo inglês que eu gosto muito de citar, o Pondé cita ele e tudo mais, disse o seguinte: quem não crê em Deus acha que não vai crer em outras coisas, mas passa a crer num monte de outras coisas. O Pondé diz que é um monte de bobagens. Vai crer no homem, vai crer na ciência e vai crer em processos irracionais impossíveis. Processos irracionais impossíveis. Estou fazendo certo aqui? Acho que sim, né? Ligar, né? Sim? Redefinimos então a ciência. Houve uma discussão no Kansas Board of Education se o design inteligente deveria ser ensinado. Sabe por que eles falam aqui? Não. Porque eles falaram assim, a ciência é um empreendimento que tem como objetivo explicar o mundo físico em termos de energia, matéria e forças. A ciência é redefinida. A ciência preconceituosa do materialismo diz o quê? Matéria é tudo. A gente não vê design, a gente não fala de design, a gente não debate design, não é assim? E se você ousa hoje, no meio científico, declarar que crê em alguma coisa além de matéria, energia, espaço, o que acontece? Segundo Richard Dawkins, você é uma pessoa ignorante, estúpida ou insana. Deus é um delírio. Deus é um delírio. A ciência naturalista é consenso, matou o designer, tem o monopólio da razão, está perto de descobrir a origem de tudo. Olha, Darwin, o homem que matou Deus, saiu na super interessante. O Big Bang, o universo, a ciência está perto de descobrir a origem de tudo. Darwin, o darwinismo em 10 lições, parece que é o catequismo em 10 lições. Não é? Por que ainda a gente teima, depois de 150 anos, a querer colocar Adão e Eva nas nossas aulas de ciências? Mas, olha só o caos que a gente vive, não é? Uma ciência materialista, ateia, uma ciência preconceituosa, uma ciência que retirou o design inteligente, que crê no impossível, no inviável. Mas extra, há esperança. Há uma novidade. Há uma contra-revolução. Há a teoria do design inteligente. Depois de tudo isso, 1859, depois de 150 anos de um desvio
para o materialismo filosófico, eis que surge em 1995 aquele bando de malucos, beleza, que teima agora desafiar toda essa situação. Os inteligentistas. A teoria do design inteligente, uma teoria científica, moderna, atual, com ética, defendida por uma comunidade de pesquisadores academicamente éticos e qualificados, surge em 1995, encontro na Califórnia, em Pajero Dunes, conduzido por Philip Johnson, reúne uma comunidade de acadêmicos no mundo inteiro. E o que essa comunidade de acadêmicos fala? Basta, gente. Basta, a gente errou. A gente estava equivocado, a gente achou que ia explicar tudo com matéria, energia e forças. Mas a ciência naturalista faliu, ruiu, frente às evidências científicas mais recentes, na química, na física e na biologia. E essa comunidade se reúne e cria a teoria do design inteligente. Os seus postulados centrais estão aí. A ciência é fonte de conhecimento? Sim, é coisa boa. A gente não quer destruir a ciência, a gente quer resgatar a ciência, para que ela se torne a boa e velha ciência dos nossos pais, de Boyle e Pascal, de Schrödinger, de Thomson. Precisamos abandonar a ciência naturalista e voltar às nossas origens. O design inteligente é uma causa esquecida, mas legítima em ciência. Sabemos detectar ações inteligentes e discerni-las de processos naturais não guiados. A ciência naturalista fala que não. A gente não tem como acessar esses processos. Não tem como acessar o designer. Mas o design é claro e evidente na sua obra. A gente não tem como acessar o início, não é? Quem fez, mas as suas assinaturas estão claras e evidentes. Precisamos reinterpretar os dados científicos para assim fazer de fato a melhor inferência. E quando a gente faz isso, qual é a conclusão da teoria do design inteligente? Os dados científicos mais recentes. Os papers todos que estão publicados na Science, na Nature, na literatura científica em geral, dizem o quê? Clamam hoje em anunciar que uma mente inteligente e consciente é a única causa conhecida, necessária, suficiente, testável e falseável para o universo e a vida. A TDI tem fundamentos? Sim, aquele grupo, né, de cientistas se reúne e fala: a gente precisa desenvolver metodologia científica. A gente tem que ter fundamento, a gente tem que ter bases para as nossas argumentações. E a gente então estabelece os pilares da teoria do design inteligente. Por que a gente acha que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida? Porque a vida tem complexidade, e uma complexidade irredutível. A vida tem informação, e essa informação é de um tipo específico, a periódica mais funcional, que somente mentes inteligentes têm a capacidade de elaborar. A vida mostra antevidência genial. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A complexidade irredutível é lançada no mundo todo com um livro, um best-seller, chamado A Caixa Preta de Darwin. Alguém já leu esse livro aqui? Caixa Preta de Darwin? Ele foi traduzido para o português. Coloca na sua lista, compre. O que acontece na Caixa Preta de Darwin? Michael Behe, um professor, PhD em bioquímica, fala o quê? A vida, gente, tem uma complexidade absurda que não se pode reduzir. Ela já tem que partir lá em cima. É um tudo ou nada. E ele usa o exemplo da ratoeira. Dá para construir uma ratoeira que pegue rato, lenta, gradual e sucessivamente, adicionando as suas partes ao longo do tempo? Dá para pegar um rato só com a tábua, só com a mola, só com o gancho? Você tem que ter a ratoeira pronta desde o início, senão você nunca vai pegar o seu rato. Então, todas as partes têm que estar lá, a base, o martelo, a mola, a trava, a barra, tudo desde o início. Todas elas funcionando sincronizadamente, encaixando perfeitamente, todas com um propósito específico de pegar um rato, ou nunca você vai pegar o rato. Então, a complexidade desse sistema, se você tirar qualquer uma das partes, ele para de funcionar. Então, é o conceito da complexidade que não se pode reduzir, a complexidade irredutível de Michael Behe, mostrando o quê? Que a vida é um tudo ou nada.
A vida já parte de um nível absurdo de complexidade que processos lentos, graduais e sucessivos jamais teriam a capacidade de produzir. E ele dá alguns exemplos. O flagelo bacteriano, esse motorzinho que movimenta as bactérias, a cauda das bactérias. Ele é formado de mais de 60 complexos proteicos. É uma maravilha de engenharia nanomolecular. Ele tem marchas, primeiro, segunda, ponto morto. Ele roda 100 mil RPMs. Sabe o que é isso? Você gosta do carro da Ferrari, né? Um Porsche, né? Às vezes passa na rua, você fala, nossa, que máquina. Uma Ferrari, um Porsche, roda no máximo a 8 mil RPMs. Esse motorzinho roda a 100 mil RPMs. Ele inverte, é uma turbina, mas ele inverte o seu sentido de rotação em 1/4 de volta. Ele faz assim, ó, absurdo, né? Turbinas precisam de horas para inverter o sentido. Ele quebra e se conserta em movimento. Tem sistemas multiflagelares, são vários flagelos trabalhando juntos, turbinados. É bactéria turbinada. É o mascote do design inteligente. Os evolucionistas falam assim, não, isso aí dá para fazer. Sabe como? A vida, quando precisou do flagelo, sabe o que ela fez? É um modelo de cooptação de Miller. Ela pegou partes de outros sistemas que já estavam operacionais, juntou e fez o flagelo. Esse que eu chamo do efeito MacGyver. Conhece? Ele teria que ter um MacGyver para pegar essas partes. Pegou partes da onde? De sistemas de complexidade redutível. Então é a única explicação que usa sistemas de complexidade redutível para explicar um sistema de complexidade redutível. E que usa inteligência para negar a inteligência. Porque teria que ser inteligente, né? O MacGyver. A gente vê, né, como que há um caos completo na visão naturalista. E a vida precisa de uma máquina específica? Na realidade não, gente. Vida é coisa de amador ou coisa de profissional? Vida é coisa de profissional. Não existe forma rudimentar de vida. Isso nunca existiu nesse planeta. Nunca existiu, nem existe, nunca existirá. A vida é coisa de profissional. Tudo que a gente conhece como vida é de extrema sofisticação, intrincado, cheio de máquinas e motores. Para você ter vida, você precisa de energia, então você precisa da ATP sintase. Está vendo o primeiro lá em cima? À esquerda? Você precisa, para construir o flagelo bacteriano, você precisa de robôs. Ele é construído por robôs que têm pernas e braços. Dá uma olhada na internet, como que se constrói um flagelo bacteriano? Robôs movimentando-se através de rodovias celulares com bracinhos e perninhas, carregam as partes. É uma máquina que trabalha com robôs. Você já viu isso? Você precisa sintetizar proteínas, então você tem que ter uma máquina cibernética de tricotar proteínas, que são os ribossomos. Você precisa de toda uma maquinaria para copiar o DNA, corrigir os seus defeitos. Vida é coisa de profissional. A complexidade redutível, portanto, não está restrita às partes, mas ela se aplica ao todo. Ou a vida partiu com todas essas máquinas desde o início, ou ela não teria energia, ela não teria proteínas, ela não teria maquinaria para se sustentar como vida. É a complexidade. A vida é baseada em informação. E que tipo de informação? O código da vida é o melhor de todos os códigos, sabia disso? O pessoal que trabalha na ciência da informação já viu isso, que a codificação 4x3 que a gente vê na vida é a melhor possível. Os códigos são múltiplos, aperiódicos, zipados e criptografados. Você tem zipagem e criptografia no código da vida. São 8 níveis conhecidos hoje de códigos. Você tem o splicing alternativo, o overlapping genético, umas estratégias extremamente inteligentes de codificação. O DNA lixo não é lixo, é meta-informação, é uma inteligência química absurda. Essa informação é colocada num hard disk, que é o DNA. Quando ela vai ser utilizada, você coloca no pendrive, que são os RNA mensageiros, que alimentam o ribossomo, que é a máquina de tricotar cibernética da vida, que sintetiza as tuas proteínas.
É um espetáculo de engenharia química e informação. E aí tem todo o ciclo da vida. Então quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O que é que você acha? Ou será que a galinha veio com o ovo dentro? Passou uns minutinhos e botou. Gente, é só um resumo do ciclo de informação que rege a vida. A informação está armazenada no DNA. Mas essa informação do DNA, ela é útil para expressar proteínas. As proteínas, por sua vez, elas são utilizadas para sintetizar o DNA. Então, quem veio primeiro? O DNA, que carrega a receita das proteínas que o sintetizam, ou as proteínas que sintetizam o DNA, que carregam a receita dessas mesmas proteínas. É o grande dilema ovo-galinha da vida. Qual é a resposta para esse dilema? Os dois já vieram prontos desde o início. A vida partiu pronta. A vida é um tudo ou nada. Por isso que os modelos, o mundo das proteínas, o mundo do RNA, o mundo dos ribossomos faliram absolutamente em explicar a origem da vida por processos naturais não guiados. Porque não dá para você imaginar, e não é só isso, tá? Você tem os ribossomos, você tem os transfers RNAs, você tem os 20 aminoácidos, 22, você tem as sintetases que conectam os aminoácidos nos transfers RNAs, um espetáculo de informação, de que se você retirar qualquer parte, o sistema entra em colapso absoluto. A vida partiu pronta nesse planeta. Isso é uma afirmação filosófica e teológica? Absolutamente não. Baseada nos dados científicos mais recentes. A gente sabe disso. Antevidência genial. O que seria isso? Eu sempre uso esse exemplo aqui, né? Tá vendo, né? O que é antevidência genial? Antevidência genial é a capacidade que só mentes inteligentes têm de analisar um sistema e, ao verificar aquele sistema, prever como que ele funcionará. Ele não está funcionando ainda, tá certo? Mas ele olha e fala, se eu pegar o queijinho, vai soltar a travinha, que vai pegar a molinha, que vai pegar a minha cabeça. Um problema sério. E, ao observar como o sistema, na sua mente, visualizar como o sistema funcionará, verificar ali um problema mortal, crucial, e de antemão prover a solução, o capacete. Somente mentes inteligentes têm essa capacidade. Nós temos essas evidências de antevidência na vida, a vida está repleta de casos em que a gente observa soluções providenciadas a priori, que solucionaram problemas mortais. Um desses casos é a fecundação do óvulo. Você sabe, né, que quando um óvulo vai ser fecundado, o que acontece? Tem vários espermatozoides que chegam no óvulo. Eu sempre costumo brincar, né? O óvulo é feminino, mulher, né? Só um dá conta, mas o espermatozoide é macho. Então manda um monte, porque metade vai se perder pelo caminho, vai parar para tomar uma, né? Vai se distrair com uma coisa, com outra, até chegar lá, né? Então teve que mandar um monte. O sujeito que orquestrou a vida falou assim, nossa, o óvulo está maravilhoso, o espermatozoide está maravilhoso, tem motorzinho, tem mitocôndria, tem bateria e tudo mais, tal, mas na hora que um perfurar, se o segundo perfurar, o que vai acontecer, gente? Se um óvulo é perfurado por 2 espermatozoides, nasce gêmeo? Não. Cria-se um tumor dentro da mulher. Alguns casos raros ainda acontecem hoje, não é? E a mulher tem que tirar aquilo, fazer curetagem, senão ela morre de câncer, é um tumor. Então o sujeito que orquestrou a vida anteviu um problema seríssimo. Não poderia perfurar 2. O que acontece então? Numa solução genial, a partir do momento que o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, o que acontece? Crack! Né? Há um processo bioquímico fantástico, uma cascata de enzimas, de metabólitos, endurecem imediatamente a parede do óvulo, impedindo a perfuração pelo segundo espermatozoide. Um exemplo claro de inteligência, de antevidência, de um projeto que foi pensado, que foi visualizado, que foi analisado, que um problema foi detectado e uma solução a priori foi providenciada. O campo magnético da Terra.
A gente vive num planeta único, especial, 1.200 condições únicas que estabelecem a vida nesse planeta. Mas a NASA vive anunciando, extra, achamos outra Terra, não é? A gente deveria ir no Procon reclamar, isso é propaganda enganosa. É um absurdo o que a NASA faz, porque há um desespero geral no quartel naturalista. Carl Sagan previu que haveria milhões e milhões de outras civilizações nesse planeta, que outras terras seriam encontradas, então eles querem encontrar. E acham um planetinha qualquer, com uma condiçãozinha qualquer, né? Zona habitável, você fica achando que tá cheio de ET lá, né? Gente, 1.200 condições únicas para o planeta Terra acomodar vida. A gente está do lado da estrela certa, com as condições certas e tudo mais. E o que acontece com o Sol? É a estrela certa, emite a radiação certa no visível. 2% de ultravioleta, mas o ultravioleta do mal é filtrado pela camada de ozônio. Eu costumo dizer que é o protetor solar da Terra. Agora o visível vem bonitinho, a estrela perfeita com a idade perfeita, né? Mas o Sol tem explosões, momentos de ira, né? Fica meio nervoso. A TPM, né? Do Sol, aí tem explosões solares e um vento solar. Aí o sujeito que orquestrou o planeta Terra, colocou nas condições certas, falou assim, cara, isso vai dar problema, porque o vento solar é próton, elétron, radiação. Se batesse na vida, no solo do planeta Terra, a vida estaria aniquilada. E o que aconteceu então? Num ato de antevidência genial, o planeta foi feito com uma liga de ferro e níquel. A pressão vai aumentando, ela se liquefaz. Mas a pressão e a temperatura aumentam, ela se solidifica. Então tem uma esfera de ferro e níquel que gira livre, lubrificado por ferro e níquel líquido no centro da Terra, criando um campo magnético protetor. Um ato extremamente inteligente de antevidência genial. Então, olha, gente, o que é que a TDI faz? Terminando, né? Concluindo. Tem o teste de QI, não tem? Você pega o efeito, a vida e o universo, e veja quanto tem de complexidade redutível, de informação genial, de antevidência. E soma, você vai ter o QI. Se o QI é baixo, forças naturais, mas se o QI é alto, indica o quê? Design inteligente. Qual o QI do universo da vida? Infinito. O coeficiente de inteligência da vida do universo é infinito. E o pior, cada dia que passa, o infinito aumenta mais. Fica mais infinito ainda. A cada vez a gente descobre mais complexidade, mais antevidência, mais informação, mais genialidade, mais ajuste fino. O infinito aumenta mais. Mas aí a gente tem as estratégias de combate. Quais seriam? Design inteligente não é ciência, é religião. Você acha que é ciência ou religião? O que é que você achou? Abri a Bíblia aqui, né? Falei bastante sobre conspiração de fundamentalistas contra a ciência. Absolutamente não, a gente quer resgatar a ciência de um desastre. A argumentação, não sei, então foi Deus. Não, eu sei, pelos argumentos que foram colocados, que as evidências apontam por uma mente inteligente. Somente nega a evolução. Combater a evolução é um dever de todo cientista, mas a gente não nega só a evolução, a gente propõe uma nova teoria, com dados sólidos. Faz afirmações que não podem ser atestadas, não, ela é falseável, vou mostrar no próximo slide. Não publica, claro que publica. Darwin publicou um livro, não foi? O Design Inteligente tem publicado vários best-sellers, A Caixa Preta de Darwin, O DNA, do Stephen Meyer, Zumbi Science, do Jonathan Wells, né? Vários e vários livros. Argumento de ignorância? Não, é porque a gente sabe. Teoria medieval obscurantista? Não, a teoria mais recente, mais moderna do design inteligente. Inibe a ciência? Claro que não. Os pioneiros da ciência foram inibidos de fazer boa ciência porque criam em Deus? Cria no designer? Cria na inteligência? Absolutamente não. E o argumento carnal? Vou terminar com esse último aqui. Carnal foi no Instituto de Biologia da Unicamp, vocês conhecem o filósofo? E ele disse o seguinte: nossa, que absurdo que é a teoria do design inteligente, porque advoga que Deus guiou a evolução. Completamente equivocado, né? A gente é contra a evolução, a gente oferece uma alternativa. E jamais postulou que Deus teria guiado a evolução. Olha o design inteligente então, para o pessoal, tá vendo? Uma aula de design inteligente. Mas
A teoria do design inteligente é uma ótima teoria. Por quê? Porque também faz previsões acertadas. A evolução disse que o DNA lixo era lixo. O design inteligente falou assim, não é informação. O que a gente descobriu hoje? O DNA lixo é informação pura. A redundância era um exagero. A redundância é uma estratégia extremamente interessante no código genético. Os bad designs, o olho humano era mal formulado, com a retina invertida. O olho humano é perfeito, a retina invertida é uma proteção para o nosso olho. Se o olho fosse desenhado segundo os evolucionistas, você seria cego, sabia disso? Os atributos de uma boa teoria científica. Acho que eu vou parar por aqui. Tem um tempo ainda? Uns 5 minutos? Eu encurto a segunda parte. 5, fechado. Fechei com o Cleito mais 5. Olha só, gente. A vida e o universo. Isso aqui é o argumento cosmológico do design inteligente. Você conhece, né? Boa filosofia. A vida e o universo mostram complexidade, informação e antevidência. As causas disponíveis, as premissas do argumento, são forças naturais ou uma mente inteligente. Somente uma mente inteligente teria a capacidade de criar prontos a vida e o universo com as características A mais B mais C. Portanto, uma mente inteligente é a melhor inferência para a causa primeira do universo e da vida. Quer refutar a teoria do design inteligente? Quer falsear, mostrar que ela não é verdadeira? Derrube as premissas. Premissa número 1. O universo não mostra complexidade redutível. Eles têm tentado fazer isso. Refutado a complexidade redutível, a informação, a antevidência. E falhado em refutar a premissa número 1, que continua firme e forte. As causas disponíveis são essas duas? Sim, acho que ninguém discorda. Somente mente inteligente teria a capacidade de criar essas coisas? Eles têm tentado prover mecanismos para sistemas de complexidade redutível, tipo o efeito MacGyver. Então, ela é uma boa teoria científica? Ela é passível de ser falseável? Claro que sim. A evolução é falseável? Claro que não. A gente diz que tudo que realmente evolui é a teoria da evolução. Se um processo é muito lento, porque a teoria da evolução é muito lenta. Se de repente ele evolui muito rápido, porque a teoria da evolução de vez em quando é muito rápida também. Se o processo tem pouca complexidade, a teoria da evolução gera pouca complexidade. Se tem muita, porque ela gera muita. Ninguém consegue falsear a teoria da evolução, por quê? Porque ela se adapta aos dados. Quem não é falseável à teoria da evolução, leia esse argumento, né, que foi colocado pelo Cornélio Hunter, muito interessante, sobre a teoria da evolução. Então, gente, olha só, a teoria do design inteligente vem firme e forte, cresce no mundo inteiro, cresce no Brasil, cresce, por quê? Porque está baseado em evidências sólidas, e a concorrência está aflita. A reforma protestante do design inteligente, está vendo ali? Michael Behe fixando as suas teses com o livro Caixa Preta de Darwin na porta da ciência. Nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Sabe quem falou isso? Theodosius Dobzhansky, se eu falei certo. Hoje você vai em debates com biólogos, eles sempre lembram essa frase. Marcos, nada faz sentido senão à luz da evolução. É uma coisa triste você perceber que toda uma disciplina hoje ela está à mercê de uma teoria. E parece que nada lá faz sentido senão à luz da evolução. O que eu gostaria de dizer, parafraseando Theodosius, nada na química do universo da vida faz sentido senão à luz do design inteligente. Tá bom? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. A gente tem mais de 1.500 membros. Se você não se filiou ainda, eu gostaria que você fizesse isso, tá bom? Se você gostou da nossa linha de argumentação, se você quer defender, ser um maluco beleza junto com a gente, se una, olha, www.tdibrasil.com. Se filie lá, tem um formulário e tudo mais, tá bom? Nós vamos continuar na segunda parte dessa palestra, discutindo quem é o designer. Então não perca, tome seu cafezinho, a cantina e tudo mais. Espero vocês daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado.